e a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Querido Deus, Deus de Abraão, Deus que falou com Abraão naquele dia no Monte Moriá, é contigo, Senhor, é para ti que nós elevamos a nossa voz e a nossa oração nesse dia, neste momento. Ó Deus, abençoa o comentário dessa história, esse comentário final do processo de caminhada entre Abraão e o Senhor. E que ele seja bênção para as nossas vidas e bênção para muitas outras vidas. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Deus chamou Abraão aos 75 anos de idade para que os dois pudessem fazer uma caminhada juntos. Abraão andou com Deus durante um período de 100 anos. Nesses 100 anos, Deus apareceu a Abraão e conversou com Abraão cerca de 10 vezes. Então o objetivo é que a gente entenda esse processo e tenha em mente esses 10 encontros que Deus teve com Abraão. Estamos chegando ao final. Eu gosto de chamar esse encontro de apoteose da fé. Não há registro na Bíblia de nenhum outro momento em que Deus se refira, ou ao qual Deus se refira, dizendo em que houve perfeita obediência, perfeita ação, perfeito comportamento. De forma objetiva, no 10º encontro, Deus dá o aval e diz que Abraão foi aprovado. A partir daí, o nome de Abraão vai aparecer quase que uma centena de vezes, mais do que uma centena de vezes na Bíblia. No Novo Testamento, de forma especial, ele vai aparecer 70 vezes. E o nome de Abraão, a partir desse momento, ganha sempre referências por Deus, pelos profetas, por todos aqueles que o sucederam, de forma elogiosa. Ele se tornou nesse dia o campeão da fé. Ele se tornou nesse dia o herói olímpico da credulidade em Deus. Foi um homem que acreditou em Deus plenamente e não deixou margens para que Deus ou alguém pensasse que ele não foi completamente obediente. O episódio de Abraão em Moriá só é completamente superado pelo episódio da cruz. Então estamos chegando ao 3º encontro, ao 3º episódio do 10º encontro. No primeiro momento, naquele primeiro episódio, Abraão vive, conforme referência da literatura grega, uma noite de drama, uma noite dramática. Deus aparece para Abraão depois de cerca de 20 anos. A vida de Abraão estava bem, a vida de Abraão estava consolidada, financeiramente ele estava bem, em termos familiares ele estava bem, tinha resolvido quase que todos os seus problemas, e Deus pede em holocausto, oferta queimada, o seu único filho. Ele pensa durante uma noite, e na madrugada seguinte ele toma a decisão e parte para obedecer a Deus. Abraão e Isaque caminham 3 dias, até onde hoje é Jerusalém. Caminham a pé, com os servos, e no coração a decisão firme de que ele não retrocederia e de que ele cumpriria o pedido do Senhor. Paulo escrevendo, que quem mais vai escrever sobre Abraão no Novo Testamento é Paulo e Lucas. Os dois serão os intérpretes maiores deste acontecimento. Lucas vai interpretar este acontecimento e Paulo também. E Paulo faz uma leitura do acontecimento de Abraão à luz da revelação do que aconteceu na cruz. À luz daquilo que aconteceu no Calvário, do acontecimento do Calvário. E ao refazer todo este acontecimento, ele explica a grandeza de fé, a grandeza de atitude, a grandeza do que estava na mente, no coração, nos sentimentos do pai da fé. Tiago vai dizer que não tem ninguém, se alguém quer ser filho de Abraão, tem que praticar as obras
de Abraão. E Lucas usa muito a expressão para dizer que o nosso Deus é um Deus de vivos, porque Abraão está vivo. Na parábola do rico e do Lázaro, ele aparece como aquele que tem a autoridade no lugar que tem referência como céu e que também é chamado de seio de Abraão. Passou a ser uma referência celeste. E Deus, o Deus eterno, não o trata de forma diferente. Numa das referências, em Isaías capítulo 41, Deus usa essa expressão para dizer: ó Israel, ouve. Israel, descendentes de Jacó, meu servo, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus não deixa para trás. Eu quero começar essa mensagem, amados irmãos, primeiro relembrando algo que é inerente ao texto, que é o próprio acontecimento. E quero terminar essa mensagem lembrando algo que, por incrível que pareça, eu aprendi no Jacu. Lá nas serras do sertão, onde a jurupoca pia à noite com mais liberdade, onde muitas vezes a gente não tem o privilégio de viver numa cidade grande, mas conseguia contemplar com alegria, sem poluição, as estrelas do céu. Quando nós lemos o texto, conforme a gente leu, a gente descobre que Abraão levou a cabo o que Deus lhe havia pedido. Nós acompanhamos que os dois partem, chegam ao pé do monte, no terceiro dia eles avisam o monte, e está chegando a hora do sacrifício, e Abraão fez os preparativos. Diz o texto que nós lemos que Abraão fez os preparativos, e ao fazer os preparativos, ele coloca o menino sobre a lenha para o sacrificar. E a palavra de Deus nos diz que ao colocar o menino sobre a lenha para praticar o sacrifício, ele levanta a mão ao céu com o cutelo preparado para exercer ali a degola do próprio filho. Paulo disse que naquele momento, verdadeiramente Abraão matou Isaque no seu coração. E Paulo diz que pela fé ele o recobrou como tendo ressuscitado, como estando e sendo ressuscitado por Deus. Mas Deus não deixou que a cena se completasse. Naquele momento o anjo brada do céu. Depois você vai descobrir que o anjo é o próprio Deus. Mas o anjo do Senhor diz: Abraão, duas vezes apenas. E ele responde como na mesma noite: eis-me aqui, Senhor. Estou onde o Senhor pediu. Estou exatamente onde o Senhor me ordenou. Estou exatamente onde o Senhor preparou para que eu estivesse. Eu estou aqui no Monte Moriá. Eis-me aqui. E Deus usa uma expressão linda que para nós como pais ou como mães não tem valor, porque é incalculável o valor. Não toque no menino. Não toque no menino. Não faça nada com o menino. É a primeira fala. Eu acho que ali, naquele momento, Abraão, Isaque, ufa, meu Deus, que tensão, eu não sei o que passou pela cabeça de Abraão, não entendo, jamais vou entender o que passou pela cabeça de Isaque. Ainda hoje temos dificuldades para entender tamanha prova, tamanha tensão, tamanho estresse. Mas Deus fala uma segunda vez: Abraão, agora eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Nós sabemos que Deus sabe todas as coisas, não é verdade? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe quem eu sou, onde eu sou. Deus sabe o que eu faço, o que eu penso. Deus sabe o que passa no meu coração. Até a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê,
Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Deus sabe todas as coisas, mas naquele dia Abraão provou para Deus, provou para si mesmo que ele era servo de Deus, que ele tinha compromisso com Deus. É indubitável, não há dúvida, não há mais postulação para dúvida dali para frente, não há mais postulação de dúvidas, porque ele obedeceu Deus até o ponto de sacrificar o filho, o único filho. Mas a partir dali, amados irmãos, começa algo bonito na história de Abraão. Começa algo bonito na história de Abraão. Primeiro, é verificável, pelo que aconteceu naquele dia, pela palavra de Deus que foi dita a Abraão. Segundo, é verificável hoje pela história o que aconteceu aos filhos e aos descendentes de Abraão. E finalmente é verificável pelas Escrituras de que aquele dia possui consequências até hoje. Se você leu vários encontros de Abraão com Deus, você vai descobrir que até um determinado momento, até o 6º encontro mais ou menos, tem bênção material envolvida no processo, que são as bênçãos referentes à possessão e a se transformar em senhor da terra. O 7º, o 8º, o 9º e o 10º encontro já não falam mais de bênçãos materiais. Eles falam de bênçãos espirituais. Eles falam de um legado maior. Eles falam de um legado que vai ser deixado agora para gerações futuras que virão. Gerações que acontecerão. E quando Deus chamou Abraão, disse a Abraão: eu juro por mim mesmo. Eu acho que naquele momento, eu não sei se existe essa possibilidade no céu, eu não sei se existe essa possibilidade na visão do que Deus faz, mas é como se Deus, de repente, naquele momento, se levantasse do trono. É o rei, é o Senhor do universo. Emocionado, quem sabe se tiver possibilidade de emoção. Porque se existir possibilidade de emoção no Pai, na eternidade, naquele momento Deus se emocionou profundamente. E ele se levanta e diz: eu juro. É o único juramento de Deus na Bíblia. É o único momento em que Deus diz: eu juro. Eu levarei essa minha palavra a cabo. E ele não jura com a vida, mas ele jura pelo seu próprio nome. E Paulo diz que ele jurou pelo próprio nome porque não tem nome superior pelo qual ele pudesse jurar. Nós não podemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Nem pelos céus porque pertence a Deus, nem pela terra porque é o lugar onde ele coça os pés. Nem por alguma coisa, porque muitas vezes nós também não temos capacidade de cumprir. Mas Deus disse: eu juro que eu abençoarei a tua descendência. Eu juro que os teus descendentes serão uma bênção. Que toda a terra será abençoada por causa e na tua descendência. Porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amados irmãos, eu quero terminar essa série dizendo algumas coisas. E nós começamos em Ur e vamos terminar no Jacur. Eu quero lembrar dessa série dizendo algumas coisas. Quando Deus nos faz um chamado, lembrando o momento inicial da vida de Abraão, é sempre um chamado para sermos grandes. O chamado de Deus é sempre precioso. O dom de Deus, o talento de Deus, as coisas que Deus faz por nós, aquilo que Deus nos deu. Valorize aquilo que Deus te deu como dom, como talento. Valorize aquilo que Deus te fez capaz de fazer. Descubra aquilo que Deus gosta que você faz. Faça com alegria, faça com prazer. Faça para a glória de Deus, como dizia Kuyper. Use toda a sua capacidade, tudo que você tem, tudo que você pode, tudo que você sabe fazer, e faça, porque foi Ele quem te deu o melhor dos talentos. Eu nunca me canso de fazer referência a Rudolf Nureyev, o grande bailarino russo que morreu rico e feliz, e alguém perguntando para ele: o que foi que aconteceu com a sua vida? Qual foi a coisa mais preciosa da sua vida? Ele disse: o dom
o dom que eu recebi. Do meu dom eu fiz fama. Do meu dom eu fiz riqueza. Do meu dom eu tirei o meu sustento. E, consequentemente, você vai observar sobre isso. Valorize o dom que Deus te deu. Valorize o chamado de Deus. Deus chamou Abraão para uma vida melhor. Sabe, amados irmãos, todos os dias, todas as oportunidades, nas esquinas, nas ruas, nós vamos ouvir chamados e convites. Sempre você vai ter um amigo, sempre você vai ter um professor, sempre você vai ter um influencer, como chama hoje. Um influencer, seja ele digital ou carnal, seja ele no Instagram ou seja ele em carne-grã. De qualquer maneira, você sempre vai ter alguém te chamando para, de alguma maneira, se afastar dos caminhos de Deus, viver a sua própria vida, esquecer de Deus por um momento, esquecer a religiosidade por um momento, esquecer essas coisas que são, podemos dizer assim, coisa de velho, de velha caduca por um momento, mas toda proposta que nos leva para longe de Deus, leva o homem para o abismo. Toda proposta que nos leva para perto de Deus, nos leva para a grandeza. Nos leva para sermos grandes e sermos maiores. O chamado de Deus é nobre e enobrece. A caminhada com Deus nem sempre é fácil. Analise você aí pelo que aconteceu com Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De repente ele para em Harã, edifica uma cidade com os irmãos, irmão morre, pai morre, a vida fica confusa. Deus chama de novo, vai para frente, de repente ele vai para uma terra, chega num lugar que é terra de amorreus, terra de gigantes, terra de gente mal educada, terra de gente bruta, terra de gente que adora o sol, as estrelas, que não tem padrão moral, que não tem padrão moral no casamento, que não tem padrão moral na sexualidade, que não tem padrão moral na legislação, que não tem padrão moral nos negócios, gente que faz de tudo para viver, gente que é bom vivant, que aproveita a vida, que mata e morre, e que vive a vida, ele passeia por essa terra, passa pelo Egito, tem seus problemas com Sara, volta, tem os problemas do sobrinho Ló, tem um caso dentro do casamento, meio fora, gera um outro filho. A caminhada com Deus não significa que será uma caminhada perfeita, nunca será, nunca será. Se você encontrar um homem que disse que um dia que andou com Deus e teve uma vida perfeita, pode ter certeza que você está diante de um pleno mentiroso. A caminhada com Deus é cheia de altos e baixos, erros e acertos, dificuldades, momentos de crescimento, de grandeza, mas momentos também de fracassos, de vergonha, momentos que embelezam o currículo, momentos que entristecem o currículo. A caminhada com Deus é uma caminhada cheia de altos e baixos, como foi com Abraão. Mas uma coisa a gente aprende na Bíblia: uma caminhada com Deus tem consequências eternas. As consequências são eternas. Aconteceu lá atrás, mas ainda hoje a Bíblia diz que os descendentes de Abraão têm direito às bênçãos de Abraão. Quando eu passei a ler a Bíblia e entender isso, muitas vezes eu digo: Senhor, o Senhor sabe que pela fé eu também sou descendente de Abraão. Através de Cristo Jesus, eu também sou descendente do Pai da fé. As bênçãos, os benefícios, a cruz. Meu avô tinha uma frase que hoje, às vezes você tem que conviver com os adultos. Você que é jovem, que tem menos de 30 anos, não pense que você é um pouquinho mais inteligente do que quem tem cabeça branca. Você pode entender mais de WhatsApp, mas de carta escrita você talvez não sabe escrever o primeiro parágrafo. Meu avô dizia uma coisa que eu nunca entendi, e hoje eu começo a entender. Os tempos vão passando. A verdade, a maturidade, os cabelos brancos. Meu avô dizia, e meu avô era um homem rico. Ele não estava justificando a miséria. Ele tinha bens e deixou bens para 13 filhos.
Ele dizia: o maior legado que um homem deixa para os seus filhos é sua caminhada com Deus. O maior legado que um homem deixa para os seus filhos é a sua caminhada com Deus. Bens, 2, 3 gerações podem desaparecer, mas quando você olha para Abraão, Deus se levanta do trono e diz: eu juro que abençoarei a tua descendência. Eu juro que a tua descendência será uma bênção. Que não será uma bênção apenas para Israel, mas a tua descendência será uma bênção para toda a terra. A tua descendência será uma bênção para toda a humanidade. A tua descendência será uma bênção. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se fosse na Assembleia de Deus, o povo estava mais alegre. Já tinha gente subindo em cima dos bancos, né? Então é o seguinte, amém, irmãos? Glória a Deus. O seu legado maior, o seu patrimônio maior que você vai deixar para os seus filhos, não se preocupe. É claro que alguém vai deixar alguma coisa maior na poupança, é claro que eu quero deixar alguma coisa, um apartamentinho aqui, uma coisa ali, mas deixe um legado de um homem que andou com Deus e a sua descendência será uma bênção. Deixe o legado de um homem que andou com o Senhor e não se preocupe com os seus netos e com os seus bisnetos. Deixe o legado de um homem que conheceu a Deus e ouviu a sua voz. E a sua descendência será uma bênção na terra. Há uns 20, 25 anos atrás, eu li a história de um cara que viveu nos Estados Unidos chamado David Brenner. David Brenner era um avivalista. Disse que ele era meio maluco. Disse que às vezes, para chamar a atenção das pessoas e pregar o evangelho, ele era capaz de subir nos postes. Então deve ter sido considerado na sua geração como um meio louco. Mas ele tinha um vizinho ateu, que era um homem rico, nobre, que até um certo ponto, como dizia o nordestino, caçoava. Hoje a palavra não é caçoar, caçoar é a palavra do sertão, hoje é bulinar. Tinha um vizinho que tinha um certo recurso e fazia bullying com o pregador, com o avivalista David Brenner. Passaram-se um século e alguém começou a querer fazer uma comparação do que aconteceu ao evangelista e ao homem que gozava dele, que ria dele. E fizeram uma pesquisa sobre a genealogia. Quem foram os descendentes do pregador maluco? Médicos, presidentes de universidades, 2 governadores, senadores, homens que passaram pelo Congresso americano. Sirva ao Senhor e a sua descendência será uma bênção. Amém? Amém, irmãos? Fizeram uma pesquisa sobre a descendência do ateu, do intelectual. Uma tragédia. Criminosos, gente na cadeia, muitas tragédias. E o biógrafo termina aquela história dizendo: nunca na história dos Estados Unidos um herdeiro de David Brenner deu o menor prejuízo ao Estado. A construção de um legado de fé às vezes passa por noites dramáticas, por caminhadas enigmáticas, caminhadas épicas de sofrimento através da dor. Passa por um épico de fé que muitas vezes beira a insanidade, a loucura. Mas ela marca a história, ela deixa legados. Que Deus nos abençoe, amém? Amém, irmãos? Vamos andar com Deus? Eu quero andar com Deus. Aonde Ele me levar, eu quero andar com Ele. Que a minha descendência viva as bênçãos
das promessas de Deus. Durante muitos anos eu preguei nesse texto e sempre tentei entender por que Deus fez isso com Abraão. Não precisava, talvez. Ele podia ter poupado Abraão de tamanha dor, de tamanho sofrimento. 2000 anos depois nós vamos entender isso. O caráter de Abraão é bom depois de ser transformado por Deus. Se transformou num homem bom, num amigo de Deus. Mas o caráter de Deus é maior do que o caráter de Abraão. E 2000 anos depois, ele não pede a ninguém para levar seu filho ao monte, ao Calvário. Ele leva o seu. Ele leva o seu único filho, a quem ele ama. Eternamente ele ama. E ele vê seu filho sendo levado ao Calvário, espancado, cuspido, apedrejado, apanhando dos romanos, chicoteado, partido. E talvez depois de tudo acontecido, ele tenha chamado Abraão, o amigo, para conversar de novo. Quem sabe até hoje eles não conversam no céu. E talvez Deus tenha dito para Abraão algo que hoje eu passei a entender, depois de anos estudando a palavra. Está vendo, Abraão? Eu não faria isso com você, mas eu gostaria apenas que você soubesse que eu, teu Deus, te amo. Te amo mais do que você me ama. Porque o seu filho não gritou para que você o poupasse, talvez tenha gritado. Mas eu ouvi o grito do seu filho e o poupei e não deixei que ninguém tocasse nele. Mas o meu filho não, eu não o poupei. Eu entreguei para ser morto e derramar sobre o Calvário o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o apóstolo Paulo toma esse texto nas mãos e faz uma interpretação. Diante de tal acontecimento, quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? A morte, a vida, a eternidade, o presente, o porvir, demônios, anjos, potestades, poderes. Ninguém é capaz de nos separar do amor de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus e que se cumpriu de forma plena em Cristo Jesus no Calvário. Que Deus nos abençoe, irmãos, amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Você tome a decisão hoje, se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, que hoje seja o dia dessa decisão. Você tome a decisão de andar com Deus para valer, de andar com o Senhor, de andar com Ele, ter compromisso com Ele, fazer as coisas dEle, entrar nas causas dEle, ser um cristão de verdade. Em tempos de dificuldades, quem sabe ser um cruzado. Em tempos de paz, quem sabe ser um financiador da obra do Evangelho. Em tempos de falta de recurso, quem sabe ser um trabalhador carinhoso, amoroso com as coisas de Deus. Em tempos de silêncio, quem sabe ser uma voz que clama e que proclama o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos visite. Amém? Vamos orar. Abençoa as nossas vidas, Pai. Abençoa cada vida que está aqui, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pai. Deus, nesta manhã, nesse lugar, eu quero renovar o meu compromisso e dizer que eu quero andar com o Senhor. Eu quero deixar para os meus filhos, para a minha descendência, um legado de que eu andei contigo, Deus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, cada vida que está aqui. Abençoa aqueles, Deus, que estão longe, que não estão aqui nesse dia. Prepara-nos para a Santa Ceia domingo que vem. É a nossa oração.
Que a bênção do Deus eterno esteja conosco, do Deus de Abraão esteja conosco hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe sua vida.